voltando, né, apresentar aqui a nossa live de hoje. Tem como tema destacar ideias legais dentro desse universo do empreendedorismo, ideias que estão fazendo acontecer aí, estão sendo diferencial para as pessoas que estão, para todos nós, né, que estamos enfrentando esse período difícil de distanciamento social, dessa pandemia. E aí surgiu essa ideia, né, eu conversando com algumas pessoas, surgiu essa ideia da gente tentar justamente destacar algumas ideias legais que a gente teve conhecimento, né, que a gente acabou tendo contato com essas ideias. Aí, né, durante as conversas, surgiram algumas opções. Eu fiz o convite pro Lorivânio, né, um dos sócios da agência Looping, que é uma agência de comunicação e marketing que trabalha, né, com publicidade, empresas aí de Piripiri, né, e a gente fez um curso, a gente foi sócios lá na Empretec, somos empretecos, né, do Sebrae, e claro que eu não poderia, né, deixar de convidar uma pessoa que eu sei que tem realmente conhecimento de causa para estar aqui compartilhando com vocês. Então, boa noite aí para quem está entrando. Só esperar aqui agora o Lorivânio mandar a solicitação dele. E assim, gente, como eu estava falando, né, para o pessoal que está entrando, a gente quer destacar algumas ideias. Então, se vocês também tiverem alguma coisa para falar, vocês podem ir colocando aqui nos comentários que eu vou ficar vendo, certo? E a gente trouxe alguns temas. A gente quer justamente falar dessa questão atual, né, dos empreendedores, das dificuldades que eles estão enfrentando, e mais do que só as dificuldades, destacar o que está dando certo, né, para algumas empresas, para alguns empreendedores. Vamos lá aqui. Oi. Tô só ajustando aqui. Tá bom Bom. o áudio? Tá, o áudio tá bom. O meu áudio tá bom porque o ventilador tava aqui atrapalhando, porque o calor aqui no Piauí é difícil. Até pra fazer É live. verdade. E aí, Mas tá pessoal, boa limpo. noite, tudo bem com todo mundo? Tá bacana o áudio, tá bom o vídeo? Só me confirma. O teu vídeo tá bom. Dá Perfeito. pra ouvir direitinho. E aí, E Sérgio, aí boa noite, cara, tudo bem? eu tava aqui dando a introdução, né? Falando um pouco sobre como surgiu a ideia dessa live, né? Do convite. Falando do nosso curso. O Felipe tá entrando. Seu sócio aí. Pronto. Tá entrando E aí aí, na Felipe, live. beleza? E aí, Diogo, obrigada pela confirmação. Pois é, gente. Aí, né, a gente, nossas conversas, nossos contatos aí da vida, surgiu essa ideia justamente para a gente tentar destacar essas coisas legais. Por quê? Porque a gente sabe que já tem muita dificuldade, né? E aí, além de falar das dificuldades, a gente quer falar hoje sobre o que está dando certo, né, Lorivane? Né? Essa é a ideia do bate-papo aqui. Com certeza. Até mesmo porque a gente entende que o processo de inovação, ele parte também do princípio de entender e de pegar novas informações para depois processar as informações e ter uma ideia inovadora. Até mesmo por isso que a gente achou interessante essa ideia desse bate-papo, de trazer algumas cases, trazer alguns exemplos, pelo fato mesmo de conseguir trazer alguns casos bacanas de empreendedorismo, de empreendedores, aliás, que conseguiram de forma inovadora, de forma interessante, conseguir melhorar durante essa crise, ou até mesmo mitigar alguns problemas dele. Aí o nosso objetivo também, que a gente achou bacana, era juntamente, né, cara, de trazer essas informações, esses casos, para conseguir até mesmo inspirar e ajudar esses empreendedores, não é isso? Isso, exatamente. É por isso que a gente vai tentar nomear aqui alguns casos para a gente poder tatear, né? Perceber como está acontecendo na prática. E aí, antes da gente começar de fato, eu queria, assim, acho que quem está entrando aqui já me conhece, né? Já está abusado de ver eu me apresentar nos lugares. Meus alunos aqui entrando. E aí, Laiane, gostou do visual? Francisco, amigo, tá aí todas as minhas lives, incentivando as minhas lives.
Mas o Lorivone também ajeitou o lugarzinho das lives aí, né? A gente conversou outro dia, ele estava separando. Agora a gente tem que ter até o estúdio das lives, né, Lorivone? Com Porque faz certeza. parte. Como Sim, eu te aí falei antes da naquele gente... dia, Sim, pode falar. eu estava ajeitando, não está 100% ainda, mas estamos trabalhando ainda. Porque isso é importante de fato, né? É a adaptação, né, que a gente está tendo que ter. Com certeza. E aí eu queria que a gente falasse rapidinho, né? Rapidinho como foi a nossa experiência, como a gente se conheceu, um pouco desse primeiro contato lá que a gente teve na Empretec. E aí eu gostaria que você começasse a se apresentasse também, a área que você trabalha, falasse da Looping para a gente poder iniciar. Pronto, perfeito. Para mim começar a minha apresentação é até complicado porque a Carla já jogou a bola lá em cima, apresentou muito bem. Mas enfim, né? E aí, Adriano, beleza, cara? Boa noite. Pessoal, pois bem, eu me chamo Lorivane, como a Carla já bem apresentou. Eu tenho uma agência, tanto eu quanto o Felipe, que está até aqui também, nós criamos uma agência de publicidade, marketing digital, focado tanto em ajudar esses empreendedores a se destacar no meio digital, em foco nas mídias, né? Assim como também ajudar empreendedores a criar uma identidade visual, trabalho também nessa parte de brand, enfim. Realmente o nosso objetivo é ajudar empreendedores a se destacar, a ser melhor, a dar o próximo passo, né? A dar o loop, que é até um termo que a gente usa muito com o nosso cliente. E falando sobre o segundo passo, o segundo ponto, Carla, que sobre o nosso primeiro contato, foi como vocês viram aí, não sei se vocês chegaram depois, como a Carla tinha falado, a gente participou de um programa chamado Empretec, que ele é um programa do Sebrae, ele é um programa internacional com foco no desenvolvimento de habilidades empreendedoras, e a gente nos conhecemos lá. Esse programa é muito massa, muito interessante. Eu até indico, com certeza a Carla também indica, de quem não conhece ou não participou, que procure participar, que é muito massa. Que durante o programa a gente cria grupos, e nesse grupo a gente cria empresas que, entre aspas, é fictícia, mas a gente faz atividades verdadeiras, faz atividades de verdade, com toda essa parte mesmo econômica, enfim. E com isso eu participei da mesma Dinheiro de verdade, inclusive, né? dinheiro de verdade. E com isso eu participei, nós participamos junto da mesma empresa, que o nosso produto era fabricar e comercializar um e-commerce, aliás, um e-book, né, cara? Um e-book Isso, era. com dicas de venda, né, para ajudar empreendedores. Aí com isso a gente criou esse negócio e foi muito massa, foi muito bacana. E realmente eu super Conseguiu indico para quem não ganhar, né, conhece. a atividade maior do Empretec, que a gente Sim, ganhou como sócios, né? como Mesmo com todas as sócio. dificuldades, mesmo com todas as dificuldades lá. Ninguém Mesmo, acreditava no e-book. mesmo com dificuldade. E o massa também é que o Empretec, ele dá uma experiência tão bacana que a gente passa ali uma semana e parece que passou um ano. Que de fato é o objetivo deles, né, Carla? Sim, sim, sim. E aí, lá no meio do curso, a gente consegue conhecer um pouco sobre as pessoas que estão lá no curso com a gente, as características de cada um e principalmente nos conhecer, melhorar as nossas características, né? As habilidades que eles propõem lá para a gente como empreendedores, né? E dali a gente trouxe muitos contatos, eu realmente conheci pessoas maravilhosas naquele curso e está aqui nós dois, aqui hoje, conversando sobre um tema bem atual, porque assim, achei interessante destacar bem a questão da looping, porque a gente sabe que Piripiri tem, assim como Piracuru, essas cidades pequenas aqui na região, né? A gente tem muita dificuldade com essa questão de trabalhar a marca, né? De criar identidade visual, as pessoas ainda meio que ficam um pouco receosas nisso, embora isso já esteja crescendo bastante, né? Mas, enfim, além dessa questão de trabalhar a marca, do brand, né? A gente ficou de um pouco contextualizar o início, né, dessa crise, de falar um pouco sobre tudo que aconteceu, os negócios que foram arrastados aí pela pandemia. Anteontem, eu vi uma matéria que estava colocando como falência, né, registrada, mais de 500 mil empresas brasileiras já faliram registradamente, né?
E sim, aí a gente justamente conversa sobre essas coisas, porque é importante falar que muitas empresas estão realmente sofrendo e além das perdas enormes que a gente está tendo, claro, familiares e perdas relacionadas a mesmo às vidas, a gente está tendo perdas em relação à vida de empresas também, né? Então, sim. além de questões econômicas, a gente também tem questões sociais, como a questão do desemprego e tudo que vai intensificando as desigualdades que a gente já tem de sobra aqui no Brasil, né? E em Com relação a essa certeza. contextualização aí da pandemia, Lorivane, assim, o que foi que tu sentiu, assim, de início em relação aos teus clientes? Tu tem como comentar alguma coisa em relação a isso? Tem sim. Carla, é interessante, isso é nítido, né? Que nós estamos passando pelo divisor de água, pela uma transformação gigantesca que está impactando tanto as empresas, quanto também o consumidor, que está mudando muito o comportamento dele. A gente sabe que comportamento, como pelo lado social, sociologia, como comportamento de fato, é uma coisa muito complicada de mudar, é uma coisa que demora. Mas esse processo agora que nós estamos vivendo, esse momento, aliás, ele foi um divisor e ele impulsionou ainda mais esse processo de mudança, de transformação que já vivia, que já ia vindo, que já estava acontecendo, aliás, no mundo. Isso tanto quando a gente fala de negócio, quanto realmente também de comportamento do consumidor, enfim. E é Sim. interessante notar que essas transformações que a gente está passando, isso a gente já vem passando há muito tempo, como a digitalização, o próprio home office, muitas transformações já vinham acontecendo. O que aconteceu foi que, devido à pandemia, isso foi acelerado, tipo, multiplicado por 1 milhão e foi acelerado. Muitas empresas já viviam entrando em marketplace, já fazendo venda digital, via e-commerce. E devido à pandemia, onde os clientes, as pessoas ficaram em casa, em quarentena, elas foram obrigadas a se adaptar ali imediatamente para conseguir evoluir frente a essa mudança. E a gente percebe que esse processo todo foi um divisor nítido, onde as empresas foram obrigadas a se transformar. E uma coisa é verdade, tipo, o mundo jamais será o mesmo. Não existe resposta pronta para tipo saber realmente como vai ser, o que vai acontecer. Mas uma coisa é fato. As coisas estão mudando e vão continuar mudando ainda mais. Tem uma coisa muito Eu, interessante, Carla, que é um livro até que a gente já compartilhou, entre aspas, no quesito de ler também, que é aquele livro Gestão da Manhã, que eu também super indico, que o livro do Salib Neto, né? uhum. Que ele falava muito sobre isso. Ele falava muito sobre mudar. Pronto, Lediana. E aí, Lediana, boa noite. Justamente, se reinventar. E ele já falava sobre isso, sobre essas mudanças que estavam ocorrendo. Ele até chama no livro sobre Quarta Revolução, que essas mudanças que estavam acontecendo, elas foram ampliadas agora. E muitas empresas foram obrigadas a correr quanto tempo para evoluir, para se adaptar também. Não é isso? Isso, eu vi até muitas matérias citando aquela questão, né? Que a gente está vivendo 5 anos em 5 meses, né? Mais ou menos assim, as empresas que foram arrastadas, né? Em relação aí a essa questão de digitalização, muitas empresas pequenas que não viam essa necessidade de atender via WhatsApp, de atender via rede social, e agora elas tiveram que correr para justamente tentar sobreviver nesse meio, né? Porque por isso que eu te perguntei em relação à percepção dos teus clientes, porque quem já estava na internet sentiu dificuldade, mas imagina quem não estava, Quem não estava. quem não tinha nenhuma presença virtual, né? Como empresa de fato, né? Eu já não digo nem ter o Facebook, o Instagram só para mexer, mas uma presença digital como empresa, com uma logo, né? É algo nesse sentido. Com Vou certeza. fixar aqui o E, comentário que o pessoal está pedindo. Vou fixar pronto, aqui o fixo. tema. E o interessante é que teve um impacto gigantesco também, não somente quando a gente fala de empresa, a gente não quer falar simplesmente de empresas que vendem produto físico e tal. Aliás, de produtos, mas também serviços. Muitos prestadores de serviços foram impactados diretamente. A gente pega como exemplo dentistas, por exemplo.
nós temos alguns clientes dentistas e eles sofreram um impacto muito grande, até mesmo porque devido a legislações e também com legislações tanto estadual, municipal, com foco em conseguir restringir e segurar o avanço do Covid, eles acabaram indicando para que o funcionamento desses empreendedores, que também o dentista nada mais é também do que empreendedor, em restringir o trabalho deles, restringir no ponto no sentido positivo, para controlar a Covid. E eles tiveram muita dificuldade. Eles tiveram que se adaptar, por exemplo, e tiveram que ir para o teleatendimento. É um exemplo que eles, para se adaptar, em alguns serviços, por exemplo, eles acabaram optando pelo teleatendimento. Isso estou falando agora de forma geral, o teleatendimento. Não somente para dentista, mas nessa área de saúde de forma geral. Mas teve muitas restrições também para segurar e eles tiveram que se adaptar frente a isso. Com certeza. A gente vê a presença muito grande agora dessa questão da telemedicina, né? Lá em Parnaíba, por exemplo, eu já vi relatos de que muitas pessoas estão se tratando em casa graças à telemedicina, porque a cidade acabou não tendo estrutura para a quantidade de casos, né? E isso realmente era algo que a gente sabe, que essa questão da saúde existe uma certa resistência de ir para o meio virtual, mas acabou não tendo jeito, né? Como muitas áreas, né, de serviços, por exemplo, não tiveram outra saída a não ser procurar um meio de se digitalizar de certa forma, né? Ter essa presença digital. E aí o que você está falando em relação à telemedicina vai convergir com o que a gente estava falando das tendências de consumo, né? Que você até começou a falar. E eu até pesquisei um gráfico que veio dos pagamentos da empresa Stone, e antes, né, a gente sabe que as pessoas procuravam muitas outras coisas, e agora esse comportamento está mudando, tanto para fazer coisas em casa, as pesquisas do Google, né, cortar cabelo em casa, como pintar parede em casa, tudo fazendo em casa. Por exemplo, esse canto aqui, né, já foi eu e meu pai que pintamos aqui, né? A gente já se virou, porque já que você não vai chamar outra pessoa, você que está fazendo aquela coisa do it yourself, né? Que o pessoal no YouTube adora colocar, do faça você mesmo. E muitas pessoas estão nessa questão do faça você mesmo. Inclusive, muitas pessoas que não eram da área de gestão, né? Que não trabalhavam diretamente com isso, agora todo mundo fazendo curso online de planejamento financeiro, de como fazer gestão de crise, né? Curso online, inclusive, que não falta, né? Porque existe muito material gratuito, bom na internet. E uma questão interessante que eu vi nesse gráfico foi justamente essa questão do teleatendimento, né? Que é da telemedicina. Sim. A gente vê as pessoas comprando muito em atacado, né? Porque elas vão menos aos mercados, então agora elas têm essa tendência de comprar mais em atacado. A questão de comprar coisas como turismo e evento acabaram ficando negativos, como eu estou vendo aqui, e as doações, por incrível que pareça, eu pesquisei, e a maior busca do Google nos últimos meses é como ajudar outras pessoas em meio à pandemia. Então, também a gente está tendo essa questão aí social, né? A gente sabe que também tem muitas empresas que estão ajudando as pessoas doando. E aí você destacou até também a questão do Magazine Luiza, que tu ia falar, né? Se quiser já complementar. Pronto. Só trazendo um ponto, só para complementar, no quesito de teleatendimento, telemedicina, o interessante é que, antes desse momento agora, já existia uma discussão muito grande nos conselhos de ética, enfim, de saber se isso era bacana ou não. Será que é interessante telemedicina? É ético ou não é? Se era necessário, né? Se era necessário, não. Aí existia muita resistência. Não é interessante. Tem outros que eram interessantes. Aí agora realmente foi essencial, né? Foi obrigatório, aliás. E até a gente trazendo como exemplo de telemedicina, só para completar a ideia e trazer como exemplo, a própria núcleo diagnóstico daqui. Ela foi pioneira, foi muito massa. Que assim que começou, ela já
já se adequou e conseguiu disponibilizar o teleatendimento para os pacientes deles, para todo mundo. E eles deram o passo inicial, aliás, foi tipo um dos pioneiros aqui da cidade. Isso foi muito massa também. E também é um exemplo de atitude empreendedora, né? Frente a um problema, uma dificuldade, eles se adaptaram rapidamente para conseguir oferecer uma solução para as pessoas, né? Inclusive, está se planejando e se replanejando várias vezes, né? Que a Rose tem compartilhado aí com a gente, com a nossa instrutora da Empretec, e tem compartilhado essa questão, né? De estar sempre em constante replanejamento, né? Porque tem os decretos, aí abre, não abre, né? O que pode comercializar, o que não pode. Então, ainda tem mais esse detalhe aí que as empresas estão tendo que lidar durante a crise, né? Que o planejamento estratégico está sendo constantemente atualizado. E agora, eu estava até falando para os meus alunos, uma disciplina que eu ministrei, que antes era difícil a gente dizer quando que o planejamento poderia ser adaptado ou poderia ser reavaliado diante de uma situação externa. E agora tem aí a pandemia como exemplo master, né, de que algo externo, fora da empresa, pode mudar totalmente o planejamento de toda uma economia. Imagine de uma empresa sozinha, né? E casando com essa ideia, Carla, é interessante que o planejamento estratégico, antigamente, existia planejamento de 5, 10 anos, 15, um planejamento, né? De muito longo prazo. Hoje em dia a gente fala assim, vou fazer um planejamento de longo prazo. É no máximo 3, 5 anos. E agora, o planejamento de longo prazo... E agora na pandemia o longo prazo é uma semana. Agora não, eu já digo assim, porque tem decreto essa semana, outra semana não tem. Próximo mês eu já diria que seria um planejamento pós-longo prazo. Se isso e acontece. Existir, né? É claro, o planejamento a longo prazo, trazendo realmente para o campo da administração, tem todo aquele quesito de conseguir enxergar a empresa a uma distância muito maior. Mas, com essas mudanças gigantescas agora, é uma coisa que tem que se adaptar constantemente, né? Eu estou falando aqui, o Luiz está falando que é preciso se reinventar, e a drogaria, o União está falando que já pode receber receita. Olha aí que coisa, receber receita coisa online. Bacana, não sabia disso. Que muito coisa interessante. Maravilhosa. Obrigada por compartilhar. Então, assim, a gente está aqui para tentar dar esses direcionamentos. Então, além disso, a gente trouxe também alguns exemplos aqui de empresas, né? Eu vou falar aqui sobre a questão da dobra, né? Que é aquela empresa que a gente até falou, né? Que tu até foi na palestra deles, eu fiquei até só comentando e vendo os vídeos que tu estava postando. Mas é uma empresa super inovadora que eles trabalhavam com alguns produtos, né? Em relação ao material inovador lá, que parece papel. E agora, na pandemia, eles, durante um tempo, pararam de fabricar totalmente, eles não fabricaram nada, e eles transformaram o site deles, que era um site totalmente voltado para vendas, em um site de conteúdo. Então, eles até colocaram lá o Dobraflix, né? Dobraflix, então, sim. Era justamente para colocar conteúdos gratuitos, vídeos gratuitos. Eles liberaram um curso da Dobra gratuito, que era justamente para tentar, era uma forma de hackear isso que estava acontecendo em relação à pandemia, já que eles não estavam podendo vender. E eu particularmente, concordo que alguns produtos até futilidade, né? Alguns meses atrás, as pessoas tentarem vender aqueles produtos. E ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, ninguém tinha noção do que a gente ia passar, né? E aí acabou que muitas empresas, o investimento que elas estavam destinando para marketing, para vendas, elas acabaram transferindo para quê? Para doações ou para reinventar alguma ação social, que foi bacana. Eu soube de várias empresas grandes, como Americanas, Coca-Cola, que fizeram isso, né? Eu ouvi até um representante da Coca-Cola dizendo que agora não é hora, de fato, de se preocupar em aumentar vendas. Agora é hora de se preocupar em manter e em tornar saudável o que a gente ainda tem, né? Com certeza. É um pensamento mais consciente. E aí pode continuar aí com o exemplo do Magazine Luiza para a gente não esquecer, porque eu já tinha falado antes. Pronto. Falando sobre o Magazine Luiza, é bacana o seguinte, e que essa visão de empresa, assim como a Magazine e também a Dobra também tem, e que muitas empresas, essas empresas grandes, que têm muito sucesso, todas elas têm uma coisa em comum. E o interessante do Magazine Luiza, que a gente pode até trazer como destaque, é que durante a pandemia, infelizmente, houve também um aumento de violência doméstica.
violência contra mulheres e tal. E diante disso, o próprio Magazine, entretanto, eles criaram um botão de denúncia. Entretanto, esse botão já existia, já era uma ideia que já tinha e tal, mas tipo não tinha engatado, não tinha pegado. Mas diante disso, do aumento da violência doméstica, eles impulsionaram bastante isso. Fizeram algumas campanhas bem bacanas nas redes sociais deles, destacando isso. Para as pessoas, para as mulheres, denunciar e procurar ajuda usando o próprio aplicativo do Magazine. No caso, né? Ela entra como se fosse fazer uma compra e aí ela pode apertar o botão, né, que faz a denúncia automaticamente. Além dessa questão aí dessa prática social, o Magazine Luiza também tá trabalhando com marketplace, está trabalhando com os parceiros Magalu, né? Que é uma plataforma exclusivamente para empreendedores pequenos, que eles vão lá, se cadastram como profissionais liberais e eles podem revender os produtos do próprio Magazine Luiza. Então, eu posso vender uma geladeira e ganhar a comissão da geladeira que eu vou vender, vou oferecer o produto, alguém vai comprar, a comissão vai cair para mim e quem vai entregar, quem vai fazer toda a logística é o Magazine Luiza. Então, é também aí uma parceria muito grande. Casas Bahia também fiquei sabendo que está fazendo esse tipo de marketplace, que nada mais é do que trazer as pessoas para dentro de uma rede que eles construíram, né? Que também é muito bacana, além de colocar os empreendedores lá para compartilhar informações, né? Pegar essas pessoas, né, e dar um direcionamento. Sim. E o interessante também é que essa atitude do Magazine Luiza, por exemplo, ele funciona de duas formas. Primeiro, além dele ajudar, além de ajudar as pessoas que estão passando por algum problema financeiro a conseguir uma renda extra, ou até uma renda principal, que eu vi alguns casos que tinha pessoas que tinham perdido emprego e que infelizmente não conseguiu nenhum auxílio, nenhuma ajuda, e que estava fazendo dessa possibilidade do Magazine não como uma renda extra, mas como uma renda de fato. A renda principal da família. Existem muitas pessoas que não estão no mapa do Big Data, né? É interessante a gente destacar isso, porque às vezes a gente pensa que presença digital também é só a pessoa ter rede social, e nem tanto. Tem gente que às vezes não tem nem um cadastro básico, um número que, de certa forma, em relação que dê acesso à cidadania, né? E essa questão da auxílio emergencial ela também mostrou que nós, no Brasil, nós também não temos controle de fato sobre quem está abaixo da linha de pobreza ou não, né? Tem gente que não aparece nem no mapa, e isso é muito sério. E empresas que estão ali regionalmente, empresas da cidade, que é outra tendência também de consumo bem bacana, que é as pessoas darem preferência a negócios pequenos. O Sebrae tinha uma campanha que era Apoie o Pequeno, né? Compre do Pequeno. Eu lembro muito bem que ele sempre, vira e mexe, ele colocava essa campanha de volta no ar. E agora as pessoas mesmo estão fazendo isso, dando preferência em comprar dos pequenos negócios, de comprador local, de vendedores locais, justamente pensando naquela família, naquelas pessoas que estão sobrevivendo daquilo. E isso também é demonstrar, Lori, assim, a função social da empresa. Que às vezes a gente fica tão... Quando a gente estuda administração, né, o pessoal pensa assim, a pessoa só pensa em lucro, pensa que a gente só pensa em lucro, coitado. A gente tem que pensar em tanta coisa. Uma das coisas que que eu pelo menos me encantei na administração, foi essa questão de mudar a realidade. Então, assim, a boa gestão, ela muda cenários, ela consegue interagir de uma forma que ela vai se transpondo a obstáculos como esse que a gente está tendo agora. Certeza. Então, a intenção de uma boa gestão, a intenção de uma boa administração é manter a empresa viva junto com todas as pessoas que estão lá dentro. Então, a função social da empresa ela vai muito além dessa questão de atribuir lucro para a cidade. Não é isso, é manter, é aquela empresa que eu gosto de comprar, é aquela empresa que eu preciso do produto, são aquelas pessoas que precisam do emprego, né? Precisam sobreviver, porque a estrutura de sociedade que a gente tem no momento é esse, né? E, Carla, aí o segundo ponto que eu acho interessante é que, sobre o Magazine, né? É que além do fato dela possibilitar essa oportunidade para as pessoas, um fato muito bacana também
é que ela também passou por dificuldades, né? Também teve que fechar. E ela acaba que é uma via de mão dupla, né? Além dela ajudar o empreendedor, essa pessoa a oferecer a oportunidade de vender e ganhar alguma coisa, ela também consegue também continuar vendendo, né? É uma possibilidade E bacana de outro mão dupla. detalhe é que a dona Luísa Helena falou que a Magazine Luiza ela teria fôlego para ficar até o final do ano com todas as lojas Sim, fechadas. Então, daí a gente vê também a estrutura de gestão que o Magazine Luiza com tem. certeza, Que com às vezes a certeza. gente acha só que aquela dancinha deles lá, dos funcionários, né? A gente vê ali, Sim, muita gente sorri. Mas ali é a competição interna de gestão de pessoas que eles ganham muito benefício para fazer aquilo com dali, certeza, né? com Então é certeza. muito bacana de ver uma empreendedora brasileira que já ganhou prêmios fora, uma mulher sendo tão empoderada, dando lições de várias coisas aí para nós, né? Então eu também vejo por esse lado. Coisas que aí já entra em outra tendência que a gente também vai poder destacar aqui, que é a questão do fôlego financeiro, que Uhum, muitas empresas não tinham. A gente sabe que a maioria das pessoas que geram empregos em empresas na nossa região são empreendedores por necessidade, que tem o por oportunidade, né, que a gente aprende com com Dornelas, por necessidade. exemplo, e o por oportunidade por necessidade. E a maioria dos nossos, nós, por exemplo, né, somos empreendedores por necessidade, não só por ideias de negócio, mas por também precisar alavancar aí a questão financeira. E aí essas empresas acabam nascendo sem fôlego financeiro nenhum, Carla, vão se mantendo ali com fluxo de caixa. só destacando, porque às vezes pode acontecer que tem algumas pessoas aqui que não entendem muito bem qual a diferença, né, de necessidade por Sim, oportunidade, sim. né? Que no caso, por necessidade, é aquela pessoa realmente que está passando por alguma dificuldade financeira e que vai empreender para saciar essa necessidade. E por oportunidade é quando ele vê uma oportunidade de negócio bacana, vê a necessidade no mercado e que às vezes não simplesmente está precisando de um recurso financeiro. Claro, mas não somente por isso, mas porque ele viu uma oportunidade bacana. É só para Sim, sim, complementar, para sim. continuar. Porque às vezes tem Sim, pessoas que às vezes não entendem, né? não, com certeza, por isso que eu falei da questão da ideia de negócio, mas foi ótimo você complementar. E aí, nessa questão dos empreendedores e da questão da necessidade, não, ó, o Mike está falando aqui que a pandemia gerou muitos empreendedores por Por necessidade. necessidade. Exatamente, Mike. Exatamente. Então, o ponto é justamente esse. Nós estamos vivendo em uma época em que os empreendedores estão nascendo também à força. Não que Com já não certeza. existisse, mas agora meio que muitas pessoas tiveram que se mostrar, né? E aí é como a gente falou da tendência de fôlego financeiro, que é justamente isso na nossa parte, como pessoas e como pessoa jurídica também, como empresa, de você ter esse fôlego, né? De você ter um capital investido ou acumulado ali, em que no mínimo possa sustentar você por alguns meses. Porque Com muitas certeza. empresas que tinham um capital, mesmo que mínimo, conseguiram, né, manter os seus funcionários sem demiti-los, por exemplo. Já outras empresas não, já tiveram que fechar, demitir. O primeiro que demitiu foi o gestor, que não conseguiu, que a gente sabe que quando o gestor deixa de pagar o próprio salário para pagar o salário das pessoas, né, a situação realmente está séria. A crítica. Carla, e uma coisa interessante, que aqui a gente falou muito de Magazine Luiza, falou da Dobra, falou de empresas grandes, mas o bacana, que é importante também de passar essa informação, é que não necessariamente é obrigado você ter uma equipe gigante de inovação, você ter Sim, um capital gigante em caixa para inovar e para se adaptar, para conseguir fazer uma coisa diferente. E um exemplo muito bacana disso, né, Carla? É aquele vendedor da live, né, que a gente já tinha conversado, que a gente vai achar então, interessante aquele ato, eu né? fico sempre falando, quando eu vou para as conversas, eu fico sempre falando. Porque Porque é uma às coisa vezes muito bacana, né? a gente pensa que marketing digital, que marketing 4.0, a gente precisa ter uma equipe de inovação, como tu falou aí, e a gente precisa ter práticas elaboradas, estudar anos e anos e anos. E aí, de repente, eu estava lá passeando pelas reportagens da internet e vi lá um vendedor de torresmo que ofereceu torresmo na live do Camilo Santana, que é o governador do Ceará. A live estava lá lotada, cheia de gente, e o carinha lá do torresmo pegou
pegou e botou lá no meio da live, né? Como nós estamos aqui, né? Tava o governador lá e a pessoa colocou lá no meio da live. Vendo torresmos deliciosos, de primeira qualidade, qualquer coisa, só chamar no Zap. E botou o Zap lá, né? E aí tudo bem. Aí ele pegava, vira e mexe, a live rolando, ele jogava anúncio lá em pontos estratégicos, quando ele silenciava, quando finalizava algum ponto. E aí as pessoas começaram a entrar em contato com ele, e aí ele perguntava, mas aí onde foi que você achou o telefone? Ele disse, na live do Camilo. Né? Por quê? Porque foi um momento, uma estratégia ali pontual que ele utilizou e que deu certo. E aí muitas pessoas foram entrevistar, perguntar o que ele tinha feito daquilo e como foi que viralizou aquilo dali. E ele falou que a maioria dos clientes dele eram padarias que estavam fechadas e ele estava precisando, né? O Mike está falando, identificou a oportunidade, exatamente, viu o público ali e ele estava precisando dar uma visibilidade de forma rápida, né? De forma, assim, bem estratégica mesmo. E aí ele falou que estava lá na live, já tinha preparado um textozinho curto, e ele ficou copiando e colando em pontos estratégicos. E graças a isso ele conseguiu triplicar as vendas dele. Então ele perdeu os clientes dele, que eram clientes grandes de padaria, e ganhou muitos clientes novos com uma situação pontual como essa. Assim como esse exemplo, eu vi uma página lá em Teresina, que eles estavam falando que as padarias estavam fechadas, estavam conseguindo comprar pão numa página de humor. E aí uma pessoa foi lá e comentou, pois está aqui meu telefone, eu faço pão caseiro, se você me encomendar o pão, amanhã você já tem pão quentinho na sua mesa. Então, assim, gente, não é uma coisa de você ser chato, de estar toda hora jogando informação para vender. É você identificar aquele momento, né? Aquele feeling, estar presente nos locais e identificar onde você pode entrar, né, Lorivane? Com certeza. É um ponto a destacar quando a gente fala assim, eu não preciso ter uma equipe de inovação para fazer uma mudança na minha empresa para se adaptar à realidade. Claro, é sempre essencial buscar informação confiável, ler bons livros, fazer bons cursos, Sim. Porque a gente sabe que nesse momento também de necessidade, houveram muitas pessoas que, para se aproveitar da oportunidade, inventaram de vender, às vezes, curso online, curso de marketing digital. Fórmulas rápidas, 10 passos para conseguir seus resultados, não sei o quê. E acaba que a gente até viu no caso lá, da própria aquela plataforma, Hotmart, né, que ela excluiu diversos cursos com promessas de coisas rápidas, né? Fala assim, ganha dinheiro fácil, demais, então né? E não melhor que um negócio rápido. E não existe isso, claro. Não existe uma resposta fácil e padrão para tudo, mas uma coisa é verdade. Se a pessoa com resiliência, buscando informações importantes, a pessoa consegue inovar, sem precisar ser uma gigante empresa. Que até mesmo aqueles pequenos empreendedores, eles podem mudar e, se duvidar, até mais rápido do que um gigante, do que uma grande empresa. É importante passar essa mensagem. Primeiro, de realmente buscar informações confiáveis, principalmente quando a gente trata de marketing digital, que é o nosso ramo, por exemplo, que a gente pode falar com mais propriedade. Porque a gente vê por aí, às vezes, muitos falsos gurus que ensinam coisas rápidas, fácil, que vai ser uma coisa bem simples, é somente um passozinho simples, que vai dar resultado. E que, infelizmente, muitas pessoas caem na proposta de fazer uma coisa rápida, fácil e conseguir resultado ligeiro, e, infelizmente, não é real. Tipo, às vezes acaba perdendo, né? Acaba perdendo dinheiro e gastando tempo, que é importante também, atrás disso, né? Por isso que é importante analisar os pontos. Também estão sendo uma oportunidade muito grande para quem tem realmente conteúdo para compartilhar, mas é interessante que a gente não está falando que curso online não é para comprar, né? Não é isso que a gente está falando, pelo contrário. A gente está falando que é interessante a gente buscar as referências dessa pessoa, conhecer o conteúdo programático do curso, saber realmente se aqueles objetivos ali você vai conseguir alcançar, porque às vezes tem curso que ele coloca uma metodologia que, se você não se dedicar, você não vai conseguir alcançar os resultados que eles estão propondo lá. Então, assim, a gente não é contra nada de venda de curso, não é isso que a gente está falando, pelo contrário. A gente está falando justamente que a gente, né, como consumidor, a gente precisa entender que o mercado abriu muito nesse sentido de cursos, de mentoria, e a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que a gente está ouvindo, né?
Com durante certeza. esse período, principalmente que a gente está tendo um bombardeamento aí de De informações. informações, Continuando perfeito. nessa vibe aí de compartilhar coisas mais próximas da gente, né? Eu faço parte da equipe de consultoria de uma empresa lá no Ceará, que é a Direction Fashion, né? Ela trabalha ela é uma boutique, né? Trabalha com roupas, vende marcas lá no Ceará. E eles estavam tendo essa dificuldade enorme, imagina, uma loja com estrutura linda, enorme, parada, né? E o que foi que a gente tentou fazer lá, né? A ideia das gestoras, das empreendedoras, enquanto estava aquele negócio de abre, fecha, né? Abre, fecha mercado, abre, fecha comércio, elas resolveram realmente ficar de portas fechadas e agendar um horário para cada cliente. O cliente Perfeito. agendava um horário, ganhava um desconto específico para aquele horário, cada horário era um desconto diferenciado, e ainda ganhava uma consultoria, porque ele ia ser atendido sozinho, ainda ganhava uma consultoria ali no momento da compra, né? No momento ali da Acabou ficando visita que ele personalizado, agendou. né? Acabou ficando totalmente personalizado. E isso, claro, que é uma estratégia, é algo que foi adaptado, né, para funcionar, mas foi uma iniciativa que direcionou alguns pontos, né? Ao invés de você esperar que vá tudo normalizar, você estuda como é que está o cenário e o que você pode fazer diante daquilo, né? Achei interessante compartilhar, porque é uma coisa simples, que às vezes a gente fica, mas eu não posso fazer nada. Será mesmo que a gente não pode Que você não fazer pode. nada? Né? O que será que está ao seu alcance? Não é o que você queria, mas será que você não pode fazer alguma coisa, né? Sim, porque realmente o que leva para o buraco é realmente a inação, né? É não fazer coisa nenhuma. O importante A inércia não vai funcionar nesse caso. Realmente, a gente for esperar as coisas acontecerem, elas não vão acontecer, né? com certeza, com certeza. Por isso que é importante realmente evoluir, buscar informações e aplicá-las, né? Levando a questão da internet, muita gente nas redes sociais, a gente tem ainda algumas coisas para destacar, como alguns empretex colocaram no nosso grupo lá, né? As sacolas de compras dentro das lojas virtuais, né? Dentro das redes sociais. Por exemplo, o Instagram está aceitando agora sacola de compras, né? Você configura um marketing, um social marketing, uma sacolinha de compras, né, lá pelo Facebook, e ele redireciona também para o Instagram. E aí muitas empresas conseguem disponibilizar uma vitrine lá, não necessariamente em um site, mas em uma sacola de compras dentro da rede social que ele já está trabalhando, né? Bacana isso também, né? Muito bacana. E realmente essa necessidade, cada vez constante de evoluir, de se adaptar, de ficar mais digital, é que saciou essa vontade e essa necessidade de muitas empresas fazer isso. Pois é aquele E as negócio, tipo, redes sociais, elas, assim como outras ferramentas, elas são forçadas pela sociedade, né? Então, se você sim, vê uma necessidade, vai lá, alguém cria aquela inovação, aquela aplicação para justamente tentar resolver aquela demanda, né, que apareceu. pronto. Muitos clientes nossos que tenham, aliás, tenham não, que tem ponto físico, que vende de fato produto físico e não serviço, eles viram de fato essa necessidade, como você bem falou, um exemplo bacana, de começar, ou de fato de criar um site para realmente conseguir vender, mesmo diante da pandemia, de vender delivery, de fazer entrega, para realmente conseguir alcançar o cliente. Porque é aquele negócio, o cliente sumiu, Ele acabou, a não minha venda sumiu, diminuiu. né? Ele está Ele em está em casa. casa. Você Ele só está em precisa casa. achar ele. E E por imagina isso que quem é não tinha o essencial, contato do cliente, né? Quem não tinha um telefone, quem não tinha rede social, teve que realmente fazer um teve que trabalhão realmente, aí. justamente, porque eles estão em casa. E devido a isso, foi cada vez mais importante, está sendo ainda, estar presente nas redes sociais. Porque os clientes estão em casa, mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, mexendo no Facebook. Eles estão em casa consumindo produto digital, vendo filme digital. Enfim, ele está em casa, acessa com o celular na mão. E se você quer alcançar o cliente, você vai ter também que estar presente nesse ambiente. Ou você está presente no ambiente ou acaba não alcançando o cliente, né? E Porque essa aquele questão do negócio de... delivery,
é uma questão que vai continuar, né? É uma tendência que Não, com já vinha certeza. de antes, muita gente não tinha levado em consideração e agora não existe uma sociedade sem delivery, não. O Com Diogo está dizendo certeza. aqui, você tem que buscar Tem o que cliente buscar o em cliente em casa, casa. pelo, Justamente. pelo meio digital, né? Pelo meio Principalmente. digital. O que acontece? Aquelas estratégias que muitas empresas utilizavam, aquelas ações de panfletagem, de corpo a corpo, de fazer essas ações, não pode mais nesse momento agora. E, com É, certeza, mesmo após a pandemia, não vai falar assim, pronto, acabou a pandemia e agora tá aí, fazendo panfletagem, o povo vai não vai receber de ser bom grado rápido. alguma coisa. Vai ser complicado. E cada vez mais, ou as empresas se adaptam e estão presentes no meio digital, ou infelizmente elas estão fadadas praticamente ao insucesso. Infelizmente. Porque o meio digital, cada vez mais, é recorrente na vida das pessoas, das empresas, da sociedade de forma geral. E é uma necessidade cada vez mais constante de fazer isso, de se adaptar, de estar presente. E caso ela não se adaptam, infelizmente, elas vão acabar fechando como alguns fechou, claro. Deixando claro que isso não é somente isso por si só não é um fator de fechar ou não, longe disso. Até porque, novamente voltando, nesse momento atual, não existe uma resposta pronta para como solucionar todos os problemas, Não mas existe, não existe. Porque fala assim, existe uma fórmula mágica, também está mentindo, não existe. Cada empresa, cada negócio, cada empreendimento são realidades diferentes, são coisas diferentes. Como você bem falou anteriormente, muitas empresas fecharam devido ao caixa, infelizmente, e a gente ficou muito triste por isso. A gente conhece alguns negócios, então acho que todo mundo conhece algum negócio que realmente passou por muita dificuldade, que às vezes teve que fechar, e que é muito triste. Nós temos um cliente que ele sofreu um impacto muito grande. Ela é de outra cidade, né, aqui da cidade. Ela sofreu um impacto muito grande, mas ela foi bem inteligente e ágil, e conseguiu se adaptar. Infelizmente, ela teve que sair do ponto dela, porque ela não estava conseguindo arcar com o aluguel. Aí o que foi que ela fez? Pegou todos os produtos dela, foi para a casa dela, e começou a focar em vender somente digitalmente. Já que os clientes não estavam indo visitar, não tinham como ir ao local. Vendendo por meio digital, e ela foi dando cada vez mais passos e passos. Começou somente assim, ela já vendia por delivery, mas enfatizou e focou mais ainda. Com Começou a certeza ela vender, tinha já muitos contatos e foi administrando aquilo ali, né? com certeza. Depois disso, ela começou, o que ela está fazendo agora, montando um site próprio de venda e está dando cada vez mais passo consistente dentro desse meio. E vai se destacando no mercado. Né? O Muitas Evandro empresas, está como vão falando fazendo aqui isso, que tem empresas que surgiram já para trabalhar só com delivery, né? Com certeza, porque imagina, quem trabalha principalmente com alimentação, às vezes está ali na produção e na entrega, às vezes também não dá. Então tem empresas que estão surgindo realmente só para dar conta de delivery. com certeza. Pronto, a Janaína aqui, que é minha prima. E aí, Janaína, boa noite. Ela está falando que, de fato, muitas empresas precisam se adaptar. Deixa eu puxar aqui, desceu. Para se adaptar às tecnologias, especialmente as que. Especialmente, está fugindo. Especialmente que utilizam recursos de mídia para facilitar acesso e aumentar as vendas. E, de fato, é isso. É isso mesmo. E, complementando bem aí, o Mike falou Lorisone, que fez tu transformação lembra? digital. Tu lembra que o Mike tá aí, eu lembrei do Diego. Tu lembra que o Diego falou lá no grupo, o pessoal lá de Pedro II, que não estava dando, que estava alimentando o site, mas que não estava dando certo, que ele trabalha com fotografia? E aí, dias depois, ele, gente, já deu tudo certo. Eu já entrei, foi no negócio das lives, já adaptei aqui meus instrumentos, então já tá ganhando dinheiro lá, trabalhando com transmissão de live profissional. Né? Então, se adaptou. Muitas vezes a gente acha que não tem saída, mas a saída está justamente ali onde a gente chegou no limite, né? Com certeza. Outro exemplo muito massa também de adaptação, de forma rápida, novamente trazendo um exemplo aqui do Supera, que ele é uma franquia aqui, que ela tá travando para ti, Carla, tá travando. Travou só um pouco. Ah, pronto, normalizou. Enfim. Voltou agora. Pronto. Que é interessante que quando começou a pandemia, para quem não sabe, o Supera, ele é uma franquia, ele é da nossa amiga, que nós tínhamos até comentado anteriormente, né, cara? Da Roselane.
Sim, a Rose. Nossa também facilitadora, que quando começou a pandemia, rapidamente ela evoluiu, ela se adaptou a essa realidade. Só trazendo, para quem não sabe, o Supera é uma franquia que trabalha com aula para desenvolver o Ginástica intelecto, enfim, cerebral. tem diversas coisas. Ginástica cerebral. Uhum. Para quem não conhece, pode até dar uma pesquisadinha depois, se eu não me engano, o IG deles é supera.piripiri, é barra piripiri. Procurar aí vocês encontram bem rapidão, é muito bacana. E o que é que eles fizeram? Eles se adaptaram rapidamente e começou a atender online os alunos, né? Começou a dar realmente aula online. E sabe o que é massa? O massa é que é o seguinte, tem muita gente que fala assim, não, mas meu público não está na internet, não, mas se eu evoluir, se eu fizer alguma mudança digital, meu público não vai se adaptar, não sei o quê. Mas para você ter uma ideia, lá no Supera, eles ajudam muito pessoas da terceira idade. Sim. E durante a ginástica, e esses trabalhos de ginástica cerebral, ajuda muito a combater Parkinson, tem diversas coisas bacanas. E prevenir, muitos clientes, né, também. Prevenir e tal. E tem muitos alunos, clientes não, aliás, alunos, que são alunos da terceira idade. E eles estão utilizando a rede social, utilizando ferramentas digitais para continuar o contato com o método, né? Ou seja, aquele papo de falar assim, não, eu não vou utilizar a rede ou então não vou fazer a mudança porque o meu cliente não vai se adaptar, o meu público não é para isso. E isso prova que até mesmo pessoas da terceira idade conseguem se adaptar, né? A Mari está falando aqui que o site facilita a empresa local expor o produto de forma organizada, realmente, né? E também pessoa tem mais liberdade de mexer lá. Assim, a gente está aqui já quase finalizando a live. Antes de encerrar, eu queria só destacar um exemplo para falar sobre experiência de compra. Porque tudo isso que a gente está falando, gente, de você colocar os seus produtos na internet e você disponibilizar lá um catálogo e um atendimento, vai sempre passar pela experiência de compra do cliente, que é uma parte muito interessante que eu realmente sou encantada. E eu vou trazer um exemplo bem rápido aqui, antes da gente finalizar, que é o do pai, que o filho estava com muita saudade de ir ao cinema, né? E aí pediu, pai, tô com tanta saudade de ir ao cinema e tudo, e não podia ir, né? O que foi que o pai fez? Montou uma sala de cinema lá no balcão de casa, tinha um balcãozinho da cozinha, ele imprimiu lá os posters do filme, colocou lá, tinha a parte de bomboniere para ele escolher a pipoca, aí ele ia lá, escolhia o filme, escolhia a pipoca, pagava, né? Pagava, entre aspas, e daí ia sentar lá de frente para uma televisão que o pai, né, enfeitou todo como se fosse realmente uma sala de cinema. E por que eu estou falando isso? Porque a experiência desse garoto, ela vai além do que o pai dele tentou proporcionar, né? Então, depois ali, eles contando, eles mostram a emoção. Mas o que eu estou querendo dizer de fato com isso? Gente, a experiência do cliente, ela não passa por você ter um investimento maravilhoso em cima do marketing digital. Ele passa pela atenção, pela emoção que você vai causar diante daquela pessoa que está recebendo o seu produto. Então, às vezes é uma cartinha diferenciada, às vezes é um agradecimento diferenciado, às vezes é um detalhe que você lembra que a pessoa não lembra que te contou. Então, a experiência de compra, ela é tudo que faz o seu cliente se apaixonar, se surpreender com as suas ações, né? Então, acho interessante a gente finalizar pontuando bem essa questão da experiência de compra. Eu até escrevi aqui na minha bio, quem quiser ler depois, eu até escrevi um texto que eu até cito esse exemplo, o Lorivone até leu, até achou legal, né? Achei massa. Lá no Administradores.com, que fala justamente do impacto dessa experiência de compra, porque não adianta nada você investir, colocar todos os seus produtos lá e não saber ter esse contato com o cliente, porque mesmo sendo virtual, a gente consegue sim passar a emoção, a gente consegue passar a nossa gratidão e a nossa felicidade de estar atendendo aquela pessoa. Perfeito. E aí, Laura, eu queria que tu deixasse a tua mensagem para a gente finalizar aqui a live. Pronto. Pessoal, realmente para a gente finalizar, agradecemos de fato, primeiramente para você, cara, por disponibilizar esse espaço e também por ter feito o convite, que eu acho muito interessante de fato esse tema. E para todo mundo, quem tiver ainda dificuldade, ou tiver alguma dúvida, ou alguma coisa que deseja entender um pouco melhor sobre esse mundo digital, como resolver algum problema, como realmente entrar nesse meio, como impactar mais pessoas, enfim. Quem tiver alguma dificuldade, nós estamos à disposição para ajudar, é só chamar
nós estamos 24 horas, pode mandar mensagem, tira dúvida. Nós estamos realmente querendo, principalmente nesse tempo mais ainda, em ajudar mais e mais empreendedores a se digitalizar, a impactar mais pessoas, e a gente realmente trabalha para ajudar elas a crescer cada vez mais e jamais fechar, mesmo diante desse momento atual, né? Nosso objetivo principal, até mesmo de existência, é de realmente ajudar empreendedores a ser cada vez melhor, a realmente conseguir dar sempre um passo a mais, para realmente conseguir crescer constantemente. É, a gente colocando essa melhoria para dentro do mercado, isso volta para a gente também, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou compartilhar a informação, essa informação vai servir para quem? Está servindo para você também, porque se você está evoluindo o seu mercado, o mercado onde você trabalha, o mercado onde você vive, isso volta para você. Então, se você quer pessoas mais educadas no atendimento ao cliente, não custa nada você trocar ali informações que vão te ajudar também no seu dia a dia, né? E vão evoluir esse mercado para você como consumidor e para você como lojista, como empreendedor de certa forma. E, sim, eu queria muito agradecer, Lorivânia, por aceitar o convite. A gente sabe que não é todo mundo que gosta de falar, né? Foi a minha primeira live aqui no meu perfil, eu já tinha feito outras lives também convidada, mas, assim, está sendo importante para mim, está sendo pontual e especial ter você aqui, porque é a primeira live aqui no meu perfil, canal oficial, sigam aí. E, assim, espero que tenha outras oportunidades para que a gente possa compartilhar. Sigam a minha rede social, @carregabrf, sigam a Looping, a agência aí de Piripiri. Os meninos são mesmo, tem um trabalho maravilhoso, o Lorivânia mandou aí todo o esquema da nossa live, né? E assim, gente, você trabalhar com profissionalismo sempre vai ser diferente, né? Sempre vai dar aquele ar de coisa linda, né? De coisa assim, que você respira algo diferente, né? Você sente um ar especial. Então, assim, agradecer a todo mundo que está aqui desde o início, a todos os amigos, meus alunos, tinha muito aluno meu chegando, falando aí. E dizer que foi bacana demais estar com vocês mais uma vez. Se vocês quiserem que a gente repita lives, fale sobre outros temas, convidem o Lorivânia aí também para falar. E vamos compartilhando aqui, vamos mantendo esse espaço, né, Lorivânia? É sim, com certeza. Realmente o nosso objetivo, de fato, quanto mais, só complementando, a gente reforçando essa ideia que você acabou de falar, a gente concorda perfeitamente, quanto mais informações relevantes, quanto mais contribuição você dá, melhor é para o mercado, melhor de forma geral para todo mundo. Nós estamos aí para isso, de fato mesmo. Então foi um prazer. Vamos fazer só uma posezinha para me fazer uma foto, que eu ainda não fiz nenhuma foto na live. Pronto. Bora lá. 1, 2 e... Pronto. E é isso aí, gente. Tchau. Espero que a gente tenha sido claro, que vocês tenham gostado, né? Quem tá dizendo aí que gostou, qualquer coisa, é só falar com a gente aí no nosso Instagram que a gente responde numa boa. Lorivânia é muito gente boa. Com certeza. Eu também. Qualquer dúvida é só mandar. Tamo aí. E aí, Laura, a gente combina aí outras lives, outras práticas aí pra frente, tá? Com certeza, vai dar certo. Tchau.